paz esteja com vocês. Queridos irmãos e irmãs, celebramos neste domingo o 12º domingo do tempo comum e continuamos a leitura do Evangelho de Marcos. Deixamos Jesus começando a ensinar e depois encontraremos Jesus, depois deste domingo, também agindo e curando. É o que nós entendemos do Evangelho de Marcos. Jesus ensina com as palavras, por isso as parábolas, e explica as parábolas aos seus discípulos, como vimos no Evangelho de domingo passado, e depois iremos ver que Jesus também cura as pessoas, ou seja, se manifesta, se revela como aquele que ama os sofredores, que socorre aqueles que a ele recorrem. Mas neste domingo, 12º, justamente encontramos uma página um pouco diferente que, de certa forma, nos surpreende. Jesus resolve atravessar o mar da Galileia e, ao longo desta travessia, acontece uma tempestade. Coisa não muito comum, podemos dizer, mas não é isso que nos interessa. Interessa que as ondas do mar, do lago de Genezaré, são fortes, os ventos também, e o barco enche de água. Portanto, os discípulos ficam com medo. Quem é que não teria medo de afundar? Mas o mais interessante do trecho também é que Jesus está dormindo tranquilamente na parte de trás do barco. Portanto, os discípulos, apavorados, acordam Jesus e dizem: Mestre, não te importas se nós vamos perecer? Porque estava dormindo, como eu disse. Ou seja, a impressão é que ele não ligasse com aquilo que estava acontecendo. Mas o que é que Jesus faz? Jesus, evidentemente, acorda, acalma a tempestade, mas depois questiona os discípulos. Por que são tão medrosos? Ainda não tendes fé? Ou seja, Jesus questiona este medo deles. Aparentemente, tinham toda a razão para ter medo, a tempestade perigosa, mas esqueceram, ou é isso que o Senhor quer nos dizer, que Ele estava no barco junto. Mas antes de refletir um pouco mais sobre este Evangelho, concluir a nossa reflexão também, eu quero lembrar que este trecho do Evangelho, desta tempestade e da pergunta de Jesus, ainda não tendes fé, foi o trecho escolhido pelo Papa Francisco no ano passado, exatamente na sexta-feira, 27 de março, quando, talvez nós lembramos, naquele anoitecer, inclusive começa assim com a página do Evangelho, na praça de São Pedro deserta, porém sem ninguém, porque a pandemia já estava num estágio avançado lá na Itália, em Roma, tudo parado, tudo fechado, lockdown, podemos dizer, e o Papa Francisco sozinho, atravessando a Praça São Pedro, nós vimos isso pelas televisões, fez uma pregação e fez uma oração em nome da humanidade, podemos dizer, para que o Senhor tivesse compaixão. Claro, as palavras dos próprios discípulos: Senhor, Mestre, não te importa que vamos morrer? Mas também foram palavras de esperança e, sobretudo, de fé. Papa Francisco, vou lembrar um pouquinho, porque isso nos ajuda a entender. Porque também o Papa Francisco, aproveitando desta página do Evangelho, colocou, podemos dizer, as lições da pandemia. Ou seja, o que é que está acontecendo? Será que não temos nada para aprender também com esta situação difícil? Por isso, algumas vezes ele repetiu mesmo o chamado de atenção de Jesus: ainda não têm fé, porque são tão medrosos. E aí o Papa Francisco disse: somos medrosos, ou seja, reconhecemos que não, toda aquela segurança que nós achávamos de ter, de certa forma, o orgulho de uma humanidade, de uma sociedade poderosa que pode resolver todos os problemas,
mas o vírus colocou também claramente as limitações. A nossa segurança é limitada. Do outro lado, também disse o Papa Francisco, eu vou repetir aqui para lembrar, também esta situação, porém, revelou uma coisa interessante, que no meio de tanta dificuldade apareceram tantas pessoas que ele chamou pessoas comuns, ou seja, pessoas que sempre fizeram isso, mas talvez nós não dávamos a devida importância, o devido valor. Começar, é claro, pelos nossos irmãos e irmãs, podemos dizer, da saúde, os médicos, os enfermeiros, tantas pessoas que ficaram e ainda estão, infelizmente, depois de mais de um ano, superatarefados, sobrecarregados também de responsabilidade para proteger a vida, dar de novo condições de vida a pessoas cometidas pela doença do coronavírus. Mas depois não é só o pessoal da saúde, tantos outros, a segurança, aquele que de alguma forma, a alimentação também, a generosidade e tudo aquilo que ajudou também a viver este momento difícil que, como eu disse, ainda infelizmente estamos vivendo. Por fim, o Papa Francisco disse o que a resposta também, ou a provocação de Jesus. Por que são tão medrosos? Ainda não tens fé? Ou seja, por que não manifestar a nossa fé? Por que não pedir socorro, vamos dizer? Ou seja, a fé começa também reconhecendo a nossa fragilidade e não tendo medo ou vergonha. Vamos pensar o que cada um de nós acha, digamos, receio de pedir ajuda. Por que não? A fé começa pedindo ajuda àquele que é o Senhor, no qual nós confiamos. Mestre, não te importas que vamos todos perecer? É isso que é interessante, lembrar o passado, continuar a aprender com as lições que, infelizmente, o coronavírus, esta pandemia ainda séria, grave para nós, está nos oferecendo, mas, claro, na condição que nós aprendamos alguma coisa. O que é que eu posso dizer mais, além do comentário que foi naquela noite muito tocante, sem dúvida alguma, do Papa Francisco? O convite a ter fé. O que é que significa ter fé? É bom lembrar, porque para nós também, neste momento de pandemia, também de dúvida, de medo de ter que ficar em casa, medo mesmo de morrer, o que é que aconteceu e o que é que está acontecendo? Sem dúvida, deve ter pessoas que, podemos dizer, perderam a fé, porque acharam que, evidentemente, o Senhor se esqueceu de nós. Ou seja, não resolveu o problema. Ele devia resolver. E nós não vamos deixar. Este pode ser pessoas que não encontraram na fé uma resposta. Vice-versa, nós estamos vendo também nas nossas comunidades pessoas que com sinceridade reconhecem talvez que estavam afastadas, que tinham esquecido. E tinham esquecido o quê? Da presença do Senhor nas suas vidas. É isso que é bom entender. Mas que estão voltando limitadamente, porque não dá ainda para encher as nossas igrejas, mas estão voltando e reconhecem uma coisa interessante. Sentiram falta do Senhor. E às vezes reconhecem também, se confessa e tudo mais, que deviam ter confiado mais. Bom, tá aí. Nós veremos também nos próximos domingos que não mudou nada também no tempo de Jesus. Tem pessoa que tem fé. Próximo domingo veremos as curas e Jesus que reconhece também a fé das pessoas, mas depois teremos a festa de São Pedro e São Paulo e não vamos ler esta página do Evangelho, mas justamente depois de tanto momento de fé, Jesus vai em Nazaré e fica escandalizado, de certa forma, justamente pela falta de fé daqueles que eram da família dele, do lugar dele, da cidade dele. É assim. Sempre, também hoje, podemos acolher ou não acolher o Senhor. A fé é sempre uma opção, ou melhor, é antes de mais nada um dom que devemos pedir. Mas afinal, pedir o quê? Pedir, primeiro, de lembrar que Jesus está conosco. E é isso que os apóstolos lembram. Tem Jesus no barco.
Tem Jesus com ele. Está dormindo, mas não está ausente. No sentido, é uma forma para dizer que ele tem outra capacidade de ver as coisas. Uns estão medrosíssimos, ele dorme. Ou seja, nós precisamos confiar em Jesus sempre. Esta é a grande mensagem desta página do Evangelho. Porque tempestades da vida, provações da vida, sempre vai ter. Hoje é o coronavírus, que podemos dizer é uma provação até mundial da humanidade toda, mas cada um de nós, na sua vida, vai ter momentos difíceis, vai ter momentos de dúvidas, vai ter momentos para dizer, Senhor, não te importa se eu vou morrer? Claro, mas saber e confiar em Jesus também, quando parece que chegou a nossa vez também, nós vamos morrer sim um dia. E o Senhor se importa também com a nossa morte, se importa com a nossa situação. Toda a vida é importante para o Senhor. Importante para nós, porém, é ficar unidos a Ele. E a fé é isto, com toda a simplicidade, com todas as limitações e até fragilidade. Não precisa uma fé extraordinária, uma fé proclamada ou até de uma forma declarada de tantas maneiras por aí, eu tenho muita fé, etc. Não precisa. O importante é que nós, no nosso interior, nas nossas orações, nos nossos momentos nos quais estamos sofrendo, chorando, talvez, sintamos a presença do Senhor. Eu tenho certeza disso, que muitos dos nossos irmãos, talvez no silêncio da sua casa, trancados quando não se podia sair, ou ainda hoje fechados por medo, óbvio, por prudência também. Será que não perceberam que, porém, tinham uma esperança, tinham uma luz e, sobretudo, talvez se entregaram com mais tranquilidade aquilo que o Senhor pensa, deseja, quer de nós, que confiamos. Seja feita a vossa vontade. É difícil, sofremos, lutamos, mas o Senhor já nos ensinou o caminho, o Senhor já nos apresentou por onde andar, deu o exemplo. O que é que nós estamos esperando? Só esperamos que Ele resolva ou nós também vamos juntar as forças, vamos ser mais irmãos, vamos ser mais solidários, podemos sim ajudar. Por isso foi muito bom, como eu disse antes, que Papa Francisco tenha lembrado também aquilo que tantos irmãos fizeram e estão fazendo ainda neste momento difícil. Solidariedade, enfim, amor fraterno. É a nossa resposta, é a resposta de Jesus, que diz a todos nós, por que são tão medrosos? Será que o amor, a fraternidade, a solidariedade, a comunhão, enfim, da humanidade inteira, também não poderia ajudar e amenizar, mas também talvez resolver as nossas situações difíceis. Sejamos mais capazes de amar e vai aparecer também, viva, atual, a presença do Senhor na nossa vida. Passa pela presença dos nossos irmãos, a nossa presença junto aos nossos irmãos, ao próximo que devemos amar e servir.